Como vencer as pressões da vida. Texto de 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos de 6 a 10. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, e podemos dizer que esse sim teve muitas pressões no seu viver, em trabalhos, em prisões, em açoites, apedrejamento, naufrágios, perigos de salteadores, perigos na cidade e no deserto, fome, sede, nudez, frio, e também pesava sobre ele a preocupação com as igrejas. E na verdade, numa comparação, nem são tantas assim as pressões que nós vivemos, e ele sofrendo tudo isso pelo Evangelho. É claro que é a vida de Jesus que nós queremos que se manifeste no nosso viver. É claro que Jesus é o nosso exemplo de vida, mas era isso mesmo para Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, olhamos com bastante carinho o exemplo de vida do apóstolo Paulo, que nós devemos imitar. Paulo escreve dessa maneira que o próprio Deus disse. Então, é palavra de Deus, é o dizer de Deus: das trevas resplandecerá a luz. O povo jazia em trevas, nós vivíamos nas trevas dos nossos pecados, mas Ele mesmo resplandeceu em nosso coração a luz de Cristo. Então, para quem tem Cristo na sua vida, no seu coração, na sua mente, isso é luz, uma luz que reflete a glória de Deus em nós. Essa glória de Deus é refletida em nós, em Cristo Jesus. E isso é precioso demais. Olha, Deus está dizendo que nós somos da luz de Cristo, que brilha em nós, que brilha todo o nosso ser, o nosso interior, a nossa mente, o nosso pensar. Só que o apóstolo Paulo reconhece isso: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que somos nós. Você não é nada mais do que barro na mão do oleiro. Então é um tesouro, é algo precioso que Deus coloca nesse vaso, onde nós não teríamos nenhum valor. Mas com a luz de Cristo brilhando em nós, refletindo a glória de Deus, isto é maravilhoso demais, e todo crente deve estar ciente dessa grande glória em nós, mas reconhecendo que somos sim vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós.
O que está valendo aqui é o dono do tesouro, é aquele que nos formou, é aquele que nos enviou, Jesus Cristo, para nos salvar. Então não somos nada, mas somos tudo em Cristo, tudo pelo que Deus fez por cada um de nós. Quando falamos das pressões da vida, quando falamos dos nossos medos, dos nossos receios, todo crente passa por estas coisas ruins, mas o que nós aprendemos é que o Senhor nos capacita a passarmos por elas. É Deus que nos garante a vitória, é Deus que vai à frente, é Deus que é o Senhor dos exércitos. Então, nós todos sabemos, reconhecemos e no nosso dia a dia temos momentos difíceis, momentos que parece que não vai dar mais, que nós vamos desistir. Isso acontece com todos nós, o próprio Senhor o permite, mas Ele ao mesmo tempo nos dá o escape, nos dá o descanso, nos dá a paz no nosso coração, dá a resolução por cada um dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Assim acontece com todos. Então nos diz assim essa parte do texto: em tudo somos atribulados. Paulo está falando de si mesmo, mas aqui nós vamos colocar de forma pessoal: em tudo eu sou atribulado. Viver atribulado aqui são as adversidades, são os problemas aparentemente sem solução, muitas coisas para fazer, muitas obrigações, que seja na escola, que seja no emprego, que seja até relacionado muitas vezes ao trabalho de Deus. Enfim, viver nos leva muitas vezes a estarmos atribulados, e isso mexe com a nossa mente, isso mexe com o nosso ser, mas Paulo diz: em tudo, e você pode olhar aí para o seu lado, para o outro lado, tem sempre alguma coisa que lhe causa uma tribulação, quem sabe até mesmo a torneira que está pingando, quem sabe na questão mais séria de uma conta para pagar, quem sabe a tua tribulação gera a insônia, você não consegue dormir direito, enfim, em tudo ao nosso redor temos tribulações, mas Paulo diz: porém não angustiados, ou seja, a tribulação exagerada, este ter que fazer e parece que não tem tempo para se fazer tudo o que se precisa, significa que você não será vencido por essas tribulações, de forma alguma. Não serei angustiado, porque estar angustiado não é coisa boa, como pudemos falar na mensagem passada. Temos que vencer qualquer tipo de angústia. Então o crente não vive angustiado, a sua tribulação não o leva a ficar angustiado, a achar que foi vencido, o problema foi maior do que as minhas forças. Na verdade, nós temos tribulação o dia todo, mas depois dormimos, depois temos um novo dia com novas tribulações ou não, mas como diz a palavra, basta a cada dia o seu próprio mal. Não leve para a cama na hora de dormir os seus problemas do dia, não leve para a cama na hora de dormir os seus problemas de amanhã. Amanhã é um novo dia. Amanhã os problemas serão resolvidos no seu dia. Depois de uma noite de paz, de descanso, de bom sono, já tudo se resolve. A mente trabalha em tudo aquilo, dando soluções. Deus vai nos capacitando, vai nos ajudando. E então a angústia não toma conta de nós. Atribulados sim em tudo, mas nunca angustiados, nunca derrotados, nunca achando que o problema é maior e que não há solução.
Depois fala assim, perplexos. O que significa isto? Significa estar espantado, atônito, uma coisa que, olha, não dá para entender. Se for falar do mundo, das coisas que acontecem, hoje mesmo, um jovem invadiu lá uma creche e tirou a vida de 2 professoras e de 3 crianças. Isso nos deixa perplexos, atônitos. Como pode alguém fazer isso? Como pode alguém atentar contra vidas inocentes? E você pode ficar perplexo no seu casamento, pode ficar atônito, espantado com o governo, você pode ficar desta forma com questões da igreja, do teu trabalho, da sua vida como um todo. Olha, isso aí eu não entendo, não há explicação porque isso acontece dessa forma. Mas Paulo diz, não desanimados. O desânimo aí será fatal, será uma vida depressiva. Então, não desanimado, ou seja, o contrário disso, estamos perplexos com as coisas que acontecem ao nosso redor, mas temos coragem de enfrentar, nós temos coragem de ir à frente, nada vai nos desanimar, Deus nos capacita para isto. Depois ele diz, perseguidos. O que é perseguido é estar acuado, é ter inimigos contra nós, contra a nossa pessoa. Então nós literalmente, ou na nossa imaginação, temos pessoas, temos coisas que nos perseguem, e isso acontece, essas perseguições são reais, são verdadeiras, porém não desamparados, não abandonados, porque Deus é conosco. Perseguido sim, desamparado não, inimigo sim, mas Deus é que batalha por nós, e mais do que vencedores somos naquele que nos amou. Ainda Paulo, na sua experiência de vida, diz, olha, muitas vezes estou abatido, e abatido é aquele que se enfraqueceu, aquele que está com aspecto de doente, olha, está tão magrinho, alguma coisa aconteceu, você está doente. Então a alma abatida, o físico abatido, que aparenta, que se nota. Então isso pode acontecer. Paulo diz, olha, muitas vezes abatidos, porém não destruídos. Não é algo que seja uma enfermidade que vai abater as nossas forças, que vai levar as nossas vidas, não. Chegamos a ter a aparência desta fraqueza, desse estado doentio, mas Deus é a nossa força. Deus não deixa que sejamos destruídos. Portanto, em tudo, atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora poderia então acontecer a pergunta para o apóstolo Paulo, ou nós poderíamos estar perguntando nesse momento para nós mesmos, por que Deus permite que eu seja atribulado em todas as coisas, que eu precise ficar perplexo, que eu seja perseguido, que eu esteja no estado de abatimento? Por que tem que ser assim? Um homem estava nadando em um rio que tinha uma correnteza e ele começou a se afogar, pedindo ali socorro e se debatendo naquela situação de afogamento. Lá de fora algumas pessoas, e alguém observou bem o que estava acontecendo, e demorou, e eis que ele, um bom nadador, se atirou nas águas
foi lá e salvou aquela pessoa que estava se afogando, levando-o para a terra, são e salvo. E as pessoas ali ao redor perguntaram para ele: olha, você não viu ele se afogando? Você nada bem, é um salva-vidas. Por que você não socorreu logo no começo do seu afogamento? Então ele disse assim: olha, no começo desse afogamento, aquele homem estava com muita força, e se eu fosse lá junto dele para salvá-lo, ele iria se agarrar com muita força em mim, possivelmente nós dois poderíamos morrer afogados. Eu precisei, observando que ele estaria perdendo as suas forças, para que quando eu chegasse perto dele, eu pudesse salvá-lo tranquilamente. E é isso que acontece conosco. Deus permite que nós estejamos passando por momentos de dificuldades, permitiu que o apóstolo Paulo passasse por elas, mas ele espera que a nossa força se vá. Deus quer realmente que isso aconteça conosco, para que nós não dependamos de nós mesmos, mas dependamos do Senhor. As nossas forças se vão, para que eu possa dizer assim: olha, fraco nesse instante, mas no Senhor eu tenho força. A força é do Senhor, não é minha. Eu sozinho não posso, não consigo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por todas essas situações, porque o Senhor me fortalece, o Senhor me ajuda a superá-las todas. E aí ele diz assim: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache o tal, mas antes possamos depender totalmente do nosso Deus, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Em Cristo estamos crucificados junto dele, morremos com o Senhor, mas o que acontece nessa morte? Nós temos a vida que impera em nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida. Cristo é a luz que brilha em nós, e isso é manifesto no nosso corpo. O crente é aquele que vive a verdadeira vida. O mundo quer viver uma falsa alegria, o mundo quer viver o mundo das festas, mas nós vivemos a alegria do Espírito, a alegria da salvação, a alegria que o Senhor nos contempla. Nós somos luz, vivemos na luz. Tudo isso muda o nosso viver, tudo isso vem de Deus, nada de nós mesmos, mas do Senhor em nós. E aí Paulo, aqui dos versículos 16 a 18, nos dá preciosas lições, mais uma vez. Versículo 16: por isso nunca ficamos desanimados. Então Paulo nos ensina que nunca devemos ficar desanimados, e ele dá a explicação: mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Claro que açoites, prisões, adrenalina de um naufrágio, tudo isso vai tirando as nossas forças físicas. Claro que fome, sede, é tudo o que aconteceu com o apóstolo e coisas que acontecem na nossa vida também, até mesmo enfrentarmos as enfermidades, enfrentarmos a pandemia que está por aí. O nosso corpo, pela idade até, vai se desgastando, todos nós sabemos disso. O tempo vai passando, como nos ensina Salomão em Eclesiastes, quando ele fala acerca da velhice, e muitos aqui
vão se identificar. Eu também, nos meus 63 anos, sentindo um tanto o peso da idade. Então lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa aos teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes às tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Está aqui o relato da velhice, do tempo passando. Então essa vida realmente é uma vaidade. Então mesmo que o nosso corpo vá se gastando, isso é natural, mas o nosso espírito se renova dia a dia. Nós alimentamos o nosso corpo, mas devemos alimentar a nossa alma, o nosso espírito com as coisas de Deus, e aí sim, interiormente nós vamos nos renovando. Interiormente somos meninos, somos jovens, porque essa força de Deus que está em nós faz esta diferença. No versículo 17 nós lemos: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Então o apóstolo Paulo, mediante tudo aquilo que ele sofreu, disse que era pequena e passageira a aflição. Vamos considerar as nossas também, pequenas e passageiras aflições que nós sofremos aí no nosso dia a dia, mas no final de tudo vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. Aí sim, é para exagerar. O gozo e o prazer de termos as coisas de Deus, termos Deus em Cristo Jesus vivendo em nós, pelo Espírito Santo, isso tudo é maior que qualquer sofrimento. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa viver pela fé. Não deixe que os momentos de tristeza e até de dor vençam você. Antes, enxergue o escape de Deus. Antes, veja a ação de Deus na sua vida, mudando todo o seu entendimento e realmente vivendo essa coisa gostosa, prazerosa de Deus nas nossas vidas. E no versículo 18 nós lemos: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Este é o diferencial. Isso é viver pela fé. Paulo dizia: nem presta atenção nas coisas do presente, as coisas que se pode ver, que se pode tocar, isso é tudo passageiro. Aquele sorvete pode ser bem gostoso, mas ele passa, ele se derrete. Mas as coisas de Deus, a eternidade que está no nosso ser, isto é para sempre, dura para sempre. Como se diz acerca da fé, da esperança e do amor. As duas primeiras passam, mas o amor fica para sempre. Então nosso Deus é amor,
vivamos uma vida de amor e levemos para a eternidade esse amor, porque isso permanece para sempre. Então, meu irmão atribulado, perplexo com as coisas que você vê e ouve, perseguido, abatido, tudo isso pode acontecer com cada um de nós, mas não se deixe vencer por estas coisas. Deixe Deus trabalhar a sua vida, deixe que Deus lhe dê a vitória, contemple essa vitória e agradeça a Deus. Vamos orar. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças por todas as coisas. Sabemos que o Senhor conhece o nosso dia a dia, o nosso viver, o mais profundo da nossa mente, o que passa no nosso interior. Tu conheces, Senhor, os corações atribulados. Tu conheces, Senhor, os nossos inimigos que nos perseguem. Tu sabes, Senhor, do nosso abatimento muitas vezes. E para esses irmãos que estão vivendo algumas coisas, que estão vivendo algo nesse sentido, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos que o Senhor os visite com a tua paz, que o Senhor toque os corações, que o Senhor dê a energia, dê a força espiritual, para que possamos sair dessa, sairmos vencedores, ó Deus, que não haja nenhum desanimado entre nós. O teu servo, apóstolo Paulo, dizendo, eu não fico desanimado, eu não estou desanimado, porque eu confio em Deus. Eu também, ó Deus, confio em Ti e confio que o Senhor estará abençoando as nossas vidas e todas estas coisas que acontecem todos os dias, em todos os momentos, delas o Senhor pode nos livrar, pode nos abençoar e nos dar a vitória. Portanto, abençoe cada coração para viver na Tua presença, para sentir a alegria do Espírito no seu ser. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.